3 da tarde, 36 minutos. O Miguel Antunes está aqui acompanhando pelo YouTube e perguntou: cadê o Alex da Rosa? Tá aqui. O professor Alex já tá conosco e ele agradeceu aqui a resposta. Professor, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Miguel e aos demais ouvintes. Tudo certo? Tudo certo, pronto para mais uma. Vamos lá. O professor Alex aqui, escritor, doutor em filosofia, sempre nos ajuda a entender um pouco mais do mundo pelo viés filosófico com o nosso quadro Diálogos. E hoje é algo bem factual, na verdade, né? Ana Paula Renault venceu o Big Brother Brasil 26. E eu acho que vale um papo. Nós estávamos conversando, inclusive, né, nas várias nuances em relação à vitória da Ana Paula. Quero trazer uma frase dela que foi muito falada aí durante esses dias agora que ela está falando sobre a repercussão aí de vencer o BBB. Ela falou o seguinte: eu me permiti ser mal vista. Essa frase ela usa porque ela destaca, né, que ela permitiu que as pessoas vissem ela como ela é, sem fingimentos, sendo direta do jeito que ela é, mesmo que as pessoas não gostassem tanto. Muita gente gostou, tanto é que ela venceu. E é uma nuance contraditória muitas vezes, né, professor? Isso cabe também um pouco de filosofia. Com certeza, né? Não sei se tu acompanhou o programa? Acompanhei. Viu ao vivo? Especificamente o da vitória dela eu acompanhei metade só, não cheguei a ver todo. Eu até não assisti até o fim porque também já sabia que ela ganharia, né? De lavada, né? E daí eu fiquei pensativo, acompanhando as discussões posteriores, né? O porquê dessa vez... Por que dessa vez ela venceu e não da outra? E o que foi chamando a atenção foi essa autenticidade dela. E essa frase que tu trouxe, ela é muito real dentro desse campo dessa autenticidade, porque, para pensar bem, as pessoas mais interessantes e talvez as mais honestas que você conhece são aquelas que admitem a possibilidade do erro. Não são as pessoas perfeitas. Mas são humanas, né? Que tem contradições. Errar é humano, já diz aquela velha frase. Mas nem todos se colocam dessa maneira. Muitos se colocam como pessoas perfeitas, como pessoas que moralmente não cometem erros, como pessoas cujos valores são absolutos e vão ser incapazes de errar. Quando uma pessoa se coloca dessa maneira, ela cria um distanciamento de nós que somos humanos, né? E ela se coloca numa posição que, para manter aquela ideia de alguém perfeito, ela vai precisar mascarar os erros. E a gente sabe que isso não é alguém autêntico. Alguém autêntico é alguém imperfeito. Pois é, passa essa visão, né? Tanto é que a Ana Paula ganhou o BBB, justamente porque ela era uma pessoa autêntica, com os erros dela e acertos, com certeza. Mas quem é muito perfeitinho dá uma estranheza, não dá não? Com certeza, porque a gente sabe que aquilo é mentira, né? Eu até comentei, não sei se porque eu tô dando aula de Platão agora, né? Mas como tem aqui Lenda, o Natanael falando, esse aí é meu professor, Lenda, tá mandando mensagem falando em aula, né? Tem mais perguntas aqui, depois eu trago pergunta do Miguel também. Pode falar, professor. Quando a gente pensa em Platão pensa assim, tudo aquilo que é no mundo real é falso porque é uma representação de algo perfeito que existe nas ideias. Então, a partir dessa ideia dele, eu acho que isso se aplica muito, que é mais ou menos o seguinte: na nossa mente as nossas ações são perfeitas, né? Mas na prática nós cometemos diversos erros e a gente sabe que a gente erra. E aí a gente tem duas escolhas, que é ou a gente mente para nós mesmos e alimenta uma imagem hipócrita de perfeição, porque essa imagem ela vai ser hipócrita. E ela vai ser rompida em algum momento, não tem como durar a vida toda. A pessoa dobra a aposta, né? Ela inventa, ela diz que é mentira. E normalmente as pessoas mais... quanto mais ela se coloca como arauto da moral, como a pessoa perfeita, a grande guardiã dos valores absolutos, maior é o tamanho daquilo que ela quer esconder. Quanto mais ela infla sua perfeição. Porque nós, na nossa miséria humana, nós somos seres constantemente contraditórios. E isso não implica em hipocrisia, porque a gente admite que a contradição faz parte das nossas ações. A gente não consegue manter o mesmo grau de constância nas nossas decisões, porque as situações que se apresentam para nós não se apresentam com a mesma consistência. E isso gera uma identificação. Essa humanidade da Ana Paula, por exemplo, foi o que fez ela vencer o BBB nesse caso. É uma pessoa normal, né? Às vezes eu brinco, eu brincando, né? Eu falo na sala de aula, eu falo, gente, vocês não me atiçam hoje, vocês não me irritam hoje, que hoje eu não tô bom. Que é uma coisa verdadeira, né? Tem dias que você não está tudo bem. Tem dias que não está tudo bem. E não há algo belo e humano em admitir assim, realmente,
hoje eu não estou legal. E aí quem também não tá legal vai se identificar com isso. E vai talvez se solidarizar, né? Vai pensar assim, bom, eu também tenho dias que eu não estou legal. Agora, se a pessoa diz que pra ela tá tudo bem, que ela tá sempre perfeita, aí o julgamento ocorre. No caso da Ana Paula, tem algo também na história dela que faz isso ainda ser mais contraditório. Ela participou do BBB em 2016, 10 anos atrás, e ela foi expulsa do BBB. Tem uma frase dela, inclusive, eu peguei 3 frases dela pra gente utilizar aqui de exemplo. A frase dela é a seguinte: quem poderia imaginar que uma expulsa do BBB teria uma chance novamente? Tô com 44 anos, eu sabia que era a minha última oportunidade e eu via que o elenco era sensacional, por isso que ela aceitou estar ali. Segundas chances são possíveis, então. Te falar bem a verdade, eu não lembro que ela foi expulsa, tá? Ela foi expulsa porque ela agrediu, entre aspas, um cara. Ela tava um pouco alterada numa festa e ela colocou o dedo na cara dele, meio que empurrou assim. Foi considerado uma agressão e ela foi eliminada. Aquele que depois acabou sendo preso? Daí depois, eu não... Não, esse é outro. Esse é outro? Esse é outro, Esse é outro. Esse aí é outro. Sobre essas segundas chances da Ana Paula, a gente pensa que os nossos erros eles são absolutos, né? E num certo sentido, eles são. Porque quando a gente erra, aquilo que foi o objeto do erro é irrecuperável. Ele é irrecuperável. Aquele momento se perdeu no tempo. Mas não significa que outros momentos no futuro não vão vir novamente a te convidar a uma chance. Isso é o que eu referi agora há pouco sobre essa certa ideia de inconstância, né? Constância e inconstância. Você erra hoje, mas você acerta amanhã. O teu erro hoje, ele não te define enquanto pessoa, né? Ele é uma qualidade daquela ação no tempo. Você pode errar hoje e acertar amanhã, e acertar hoje e errar amanhã, né? Essa é a ideia de cada ação nós ser guiada pela construção de uma chance. É claro que quando você convive com alguém que reiteradamente desperdiça as chances que você oferece, aí a gente está fazendo talvez aquele famoso papel de otário, né? Que talvez não convenha. Que todo mundo faz algum dia, né? Eventualmente faz, né? Eventualmente faz. Só que a gente fica sempre nessa posição um pouco dúbia, que é: até quando eu devo dar mais uma chance? Até quando eu tenho que dar uma segunda, terceira, quarta chance? Até quando eu tenho que dar a possibilidade da pessoa acertar nas próximas vezes, né? Até porque aquele erro, ele é irrecuperável, né? Pois é, mas se todo mundo erra, todo mundo tem a possibilidade de errar. Então é entendível, né? É compreensível que haja uma segunda chance. Porque eu vou querer uma. Se eu quero uma, eu tenho que dar a outra também. Mas por que só duas, né? Porque uma segunda só? Porque não pode ter a terceira? Só que daí, se a gente vai nessa lógica, quando eu coloco a linha do chega? Sim, pois é, mas isso é a linha individual. É muito mais sobre quem dá a chance do que para quem recebe, né? Se bem que às vezes a pessoa ela também não quer mais tentar, né? Ela não quer mais tentar. Existe, no caso da Ana Paula, uma certa coragem. Porque quando a gente compara pessoas que foram o caso da Ana Paula e o Babu, por exemplo. O Babu saiu do Big Brother que ele foi, moral máxima, assim, pessoal adorando o Babu e tal. E ele voltou agora e ele não saiu com o mesmo prestígio que ele teve. A própria Sarah também saiu como uma grande pensadora do jogo, né? Sarah Espiã, e ela entrou nesse personagem de Sarah Espiã e foi, assim, breguíssima a apresentação dela, a participação. Dela agora, nessa edição, foi super apagada. Abominável, assim, abominável. E ela, nada a ver, e ela sai super, não só como uma má participante desse, mas também uma própria releitura da participação anterior, né? Pois é, ela sai pior do que entrou. Sai. Ela sai pior do que entrou. Porque ela foi negativa. O passado dela foi relido. Disseram assim, ela nem era boa jogadora. Quem eram bons jogadores eram os outros e ela surfou, né? Então, você tentar novamente é um pouco uma faca de dois gumes. A Mamacita, a Carol Conká, por exemplo, ela tá participando ali e ela foi a pessoa que mais teve rejeição, mais teve votos para uma eliminação na história do BBB. E ela tá ali em outra face, ela se deu a oportunidade de estar ali, dar a cara a tapa nesse sentido. Até porque às vezes o erro ele não reside na ação da pessoa, mas sim no tempo que considera aquilo. Quando a gente olha agora... No contexto. Quando a gente olha a Carol Conká, a Mamacita, né? A gente olha e pensa assim, gente, ela não viajou tanto assim não na edição dela. E quando a gente olha outros participantes, como o Bambambam, o primeiro, né? Hoje em dia, ele não iria pra segunda semana, assim. Eu assisti o BBB1, eu assisti o Bambam e eu acho que eu era muito novo, tá? Eu assisti. A gente tá falando da Ana Paula Renault, a gente falou sobre alguns conceitos dela, e eu acho que um dos que mais impactou nessa fase final foi a questão do pai dela, né? O Gerardo Renault, que acabou falecendo. Ele já tava mais velho, ele tava entre indas e vindas do hospital.
mas ele incentivou a filha a entrar no programa. E uma frase da Ana Paula sobre isso é a seguinte: vai ter que valer a pena de alguma forma. Ela disse que ela chegou à conclusão que se ela não tivesse lá no programa, muito provavelmente não conseguiria permanecer viva. Esse era o medo de todo mundo que conhece ela, que o apego com o pai acabasse causando isso, ela não saber como seria se ela estivesse aqui fora. Muito foi falado sobre isso, né? A decisão de estar lá dentro, sentindo esse problema acontecendo aqui fora e continuar resistindo no jogo lá, ou abandonar aquilo lá e sair. E aí a gente fala de escolha de Sofia, né? A gente usou o termo de escolha de Sofia, que é duas escolhas difíceis e ruins, mas tem que escolher alguma coisa. Como é que a gente escolhe uma escolha de Sofia, professor? Esse dilema é um pouco daquele que às vezes a gente fala brincando nos relacionamentos, que é assim: você me amaria se eu fosse uma minhoca, né? Ou se eu trocasse de corpo com a sua mãe, você ficaria comigo no corpo da sua mãe ou com a sua mãe no meu corpo? Não, mas esse tipo de pergunta eu não respondo. Eu não respondo, porque não existe resposta boa, né? Exatamente. Por isso que são chamadas assim, né? São escolhas em que todas as opções são ruins. Todas as opções são ruins. E no caso da Ana Paula, fica muito latente porque surgem várias perspectivas, né? Ela foi avisada ali na véspera praticamente da morte do pai dela, quando ele veio a falecer. E aí ela fica numa decisão absurda, que é a seguinte: se ela sai... Há 2 dias da final. Que ela é favorita e ela imaginava. Se ela sai para ver o velório, bom, ele faleceu, ela viveu com ele enquanto tinha que viver. Ela já sabia daquela condição, né? O que ele mesmo tinha dito para ela, que gostaria que ela ficasse até o fim, independente de tudo, foi pensado junto com a família. Agora, ao mesmo tempo, se ela sai, ela pensa: perdi um dinheiro de uma vida. É um dinheiro de uma vida, é como ela mesma disse, a minha aposentadoria, né? É o dinheiro para o restante de uma vida. É uma transformação de vida radical. Agora, se ela sair e perde isso, ela ia ficar arcando com essa escolha ruim. Ou se ela fica, como ela ficou, né? Ela talvez fique até os fins dos dias pensando como seria se eu tivesse acompanhado, né? A vida normal, com muita frequência, nos coloca diante desse tipo de escolhas. Porque cada escolha é uma renúncia. E a gente está o tempo inteiro deixando de viver outras vidas, né? É uma frase do Kanye West, né? Tudo que eu não sou faz aquilo que eu sou, né? Todas as nossas escolhas de não ser nos lentamente traçam o caminho que nós escolhemos para nós, né? Tudo que a gente escolhe não viver faz parte da nossa vida também. E faz com que a gente perceba com muita compaixão, porque a gente percebe que não existe nesses cenários decisões ruins, nem decisões certas. São decisões. Só decisões. Isso é interessante. Mas a questão que ela fala lá, a primeira frase que eu trouxe, que ela permitiu ser mal vista, isso também impacta nessa decisão, porque a gente não avalia só o que a gente pensa sobre, mas também o que pensam sobre nós e como a gente toma aquela decisão, né? Ela, por exemplo, muita gente com certeza condenou ela a não sair para ver o pai que estava doente ou mesmo no caixão. Muita gente criticaria ela também, independente da decisão que ela tomasse, né? Mas sim, esse desprendimento dessa ideia de perfeição é necessário para, às vezes, dizer coisas difíceis, como quem diz: sim, nesse caso eu escolhi o dinheiro. Nesse caso eu escolhi isso. Eu escolhi isso porque acho que fiz de outra maneira a compensar essa escolha, ou talvez não, ou talvez eu não tenha compensado, talvez tenha sido uma escolha unilateral, né? E injusto é quem olha isso e diz que não entende. Porque você pode dizer que você na sua vida não faria essa mesma escolha, mas em primeiro lugar, você tem que ter tido a chance dessa escolha. Porque é muito fácil ser alguém moral se a sua moral nunca foi posta à prova. É muito fácil dizer: eu não faria isso, eu não faria aquilo outro, eu nunca. Se essa sua moral nunca foi testada, se você nunca foi desafiado, se você nunca foi exposto ao limite, é fácil ter paciência quando sua vida não é estressante. Justamente, né? E é um grande ponto, é importante a gente pensar também nisso, que cada pessoa é diferente, ok. Então você vai ter reações diferentes. Só que aí eu posso analisar a situação que a pessoa está vivendo, no caso da Ana Paula, sem estar nela. Não existe a possibilidade. Eu penso na situação da Ana Paula e como a Ana Paula está lá. Mas eu não estou naquela situação, então eu não sei como eu reagiria. É muito fácil falar agora, mas não estando naquela pressão, naquele contexto, naquela reação, né? Muito. O que a gente tem nesses momentos é a empatia, né?
A gente olha e pensa como eu me sentiria se eu estivesse nesse lugar e como eu imagino que ela está se sentindo. Mas a gente já percebe nesse exercício de alteridade, que é um nome, uma certa incompatibilidade, né? Problemas de tradução. Porque quando a gente vai traduzir os nossos sentimentos para os outros, eles nunca são a mesma coisa. Eles nunca têm o mesmo peso para cada um. Então, sempre quando a gente faz, por mais que seja na boa vontade esse exercício de alteridade, a gente ignora questões fundamentais. Quem disse que para outra pessoa esse valor que é muito importante para ti é importante para ela? Então, mesmo nas nossas melhores das intenções, a gente precisa ter uma consciência de que a gente nunca vai conseguir pensar como o outro pensa. Por que muita gente gosta da Ana Paula, tanto é que ela venceu o BBB, mas muita gente odeia? Porque muita gente se manifestava também que, mas esse BBB é o mais chato, porque a gente já sabe que ela vai vencer, ela não deveria, etc, etc, etc. Porque isso é ser alguém que produz história. Isso é ser alguém que produz história. Pessoas que vão ser lembradas pelas suas ações, as boas e as ruins. E como não existe pessoas só de boas ações, o que acontece normalmente é que nós vamos ter pessoas que se omitem, pessoas que não se comprometem, que não dão o primeiro passo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque se você não tomar a responsabilidade do primeiro passo, você não pode ter sido acusado de ter ido na direção errada. Mas alguém tomou o primeiro passo. Se você não tentar, você não erra. E normalmente quem toma o primeiro passo, a condição do acerto é o erro. Então nós vamos ter pessoas que marcam porque elas começam. E outras que não marcam. Elas não marcam porque optam por uma postura mais cautelosa, mais restrita, e outros já têm mais iniciativa. Só que essa iniciativa, ela vai ter consequências, né? E falo por mim, o número de haters que eu tenho só não é maior do que o número de fãs. Ah, é? E essa é a condição de ser alguém que existe no mundo. O prego que se destaca leva a martelada, né? Então, falando em fãs, Miguel Antunes está aqui, é seu aluno. Ele falou, como você cria seus livros, professor? Pode repetir a pergunta? Como você cria seus livros? Primeiro momento é a dúvida. Todo mundo, quando está vivendo, às vezes pensa alguma coisa assim, putz, por que isso acontece, né? Como assim, como quem diz? Por que o dinossauro apoia o meteoro? Como que pode coisas contraditórias acontecerem, né? E para mim, surge sempre, e esse é o pensamento filosófico, o espanto a gente chama. Algo que incomoda ali. Algo que incomoda, uma surpresa, uma dúvida. E a partir da dúvida, a gente fica mordido por esse bichinho do conhecimento, que é o bichinho da verdade, né? Então, o processo de criação dos livros, ele nasce de uma dúvida. E ela é gestada. Por exemplo, agora eu tenho na minha cabeça 3 livros que eu vou escrever. Mas eles ainda estão sendo digeridos dentro de mim. Então, até que eles aconteçam. Eles estão ainda em processo de elaboração interna. Então, primeiro a gente amadurece aquela ideia, pensa, escuta. Pensar toma tempo. Às vezes alguém me pergunta assim, o que tá fazendo? Eu tô pensando. A gente se estranha quando o outro tá parado olhando pra gente pensando. A gente quer que ele responda de pronto. É verdade. E o outro, Natanael, também acredito que seja seu aluno. Então, uma pergunta aí vamos falar, o fim, tudo que fizemos eventualmente será esquecido, porque continuamos vivendo. Em resumo, qual seria o motivo para viver? É fascinante esse caráter entrópico da história. Que é a nossa vida, ou melhor, a história, ela é contrária à vida, né? Porque a história continua de maneira independente da vida. Isso é lindo. É como se fosse uma forma de continuar existindo, né? Continuando na história, de uma maneira ou outra. Então eu vejo o sentido da vida nesses 2 aspectos. O primeiro lugar é conseguir ir além do fim por meio daquilo que nós pensamos e nas marcas que nós deixamos do mundo. E o outro aspecto é, mesmo sabendo que tem um fim, nada nos impede de viver intensamente esse durante. A vida por si só. Essa é a principal razão. Perfeito. Já respondidas as perguntas também do pessoal. Além da nossa pauta do dia, a gente traz essa. Se a árvore cai na floresta e ninguém ouve, ela faz barulho ou não, né? Tem essa. Mas faz parte da vida. Ela também, quem propriamente não deixa uma história registrada, mas também passou por algo, deixou a marca em alguém, né? Fez parte da história como um todo. Todo mundo vive a sua vida do seu jeito, né? O importante é você ser feliz com a vida que você escolhe viver. Esse é um ponto, né? Viver a vida plenamente. E eu acho que a Ana Paula Renault, para fechar, ela foi feliz na vida que ela escolheu viver.
Isso, por mais que ela tenha desafios, né? Acertos e erros. Com certeza. No fim de tudo, essa balança tem que ser positiva. Se orgulhar de alguma maneira dos seus erros, né? Por mais contraintuitivo que isso pareça. Leandro da Rosa. É o doutor Leandro aqui? Tipo, é o professor? Alex da Rosa é fenomenal. É o doutor Leandro. Alex da Rosa é fenomenal. Foi meu aluno. Que honra ter sido professor dele. A vida é uma troca de experiências. Parabéns pela pauta. Errar e aceitar o erro como aprendizado faz parte da história. Pois é, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Porque em time que tá ganhando não se mexe, então a gente nem sabe por que tá ganhando. A gente só tá ganhando, então a gente toca o barco. Quando a gente erra, a gente dá um passinho, para e pensa no que a gente tá fazendo, né? Salve, professor Leandro. Saudades. Excelente professor também. Grande mestre. Professor Leandro aqui, sempre participa conosco também. Um abraço, professor. Com isso, a gente fecha o nosso Boa Tarde Cidade. Professor, até mais. Até mais. Alex da Rosa falando aqui sobre Ana Paula Renault e os contextos em relação a essa história toda. Professor Alex tá sempre conosco aqui nas quintas-feiras, trazendo um pouco mais de filosofia para você e para a sua semana. Com isso, a gente fecha o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. Um abraço, até mais.